Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vídeo especial hoje para responder perguntas dos nossos seguidores. Quero deixar um agradecimento muito especial e muito carinhoso a todo o pessoal que está acompanhando o meu trabalho, que está depositando confiança nas minhas pesquisas, nos meus estudos, que entende que eu levo isso muito a sério e por conta disso está sempre fazendo pergunta, buscando o meu esclarecimento, o meu ponto de vista sobre as questões ligadas à espiritualidade. De um modo bem sincero, agradeço profundamente, peço que continuem acompanhando o meu trabalho. Quem está chegando ao canal pela primeira vez, se inscreve aí no canal, dá um joinha no vídeo, continua estimulando o trabalho da gente. E sem mais papo furado, vamos direto para a vinheta, que depois da vinheta a gente vai responder as perguntas então. Bom pessoal, estou com as perguntas aqui do meu lado, eu vou estar lendo elas e ao mesmo tempo vou estar respondendo cada uma delas dentro daquilo que eu puder oferecer em termos de esclarecimento. Então a primeira pergunta, pessoal, é da Gabriela Pissaia, que baseado no vídeo anterior, então onde eu falei sobre a questão do sexo consciente, da Kundalini e da iluminação espiritual, então a Gabriela pediu o seguinte: se eu poderia passar a diferença energética entre os indivíduos que buscam esse controle, ou seja, o controle da energia sexual. E ela comenta ainda: sabemos que o amor, a liberdade, a maturidade pessoal é imprescindível nesta busca, bem como o parceiro ou a parceira estar sintonizado na mesma busca. Bom, Gabriela, então é o seguinte: a questão da diferença energética entre as pessoas que estão simplesmente entregues ao uso inconsciente do sexo, em contrapartida com as pessoas que estão procurando usar a sexualidade para uma forma de elevação da consciência, a diferença é basicamente a diferença do nível de consciência, ou seja, do padrão de consciência que cada um desses indivíduos está cultivando. Por que isso? Eu particularmente, eu não sou vidente, mas os indivíduos que têm vidência, que conseguem fazer uma leitura do campo áurico das pessoas, eles conseguem determinar claramente onde está o nível de consciência das pessoas. Porque a forma, os aspectos da aura da pessoa, até mesmo a cor da aura da pessoa, ela vai acusar, ela vai indicar o que a pessoa está vibrando. Então as pessoas ainda demasiadamente apegadas aos instintos primários do ser humano, que é alimentação, sexo, a luta pelo poder, a luta pelas questões mais primitivas da humanidade, então ele vai ter uma aura muito avermelhada, com aspectos até um pouco mais densos, alguns tons de marrom, manchas acinzentadas, sabe? Então essa é a questão que vai diferenciar o indivíduo que já está buscando um pouco mais de espiritualidade, um pouco mais de amorosidade. Obviamente ele vai ter cores mais suaves. Já vai ter um cor de rosa, que é uma cor de amorosidade. Já vai ter alguns tons de verde, alguns tons de azul. Mas pelo que os videntes dizem, é muito raro você encontrar pessoas com essas características. Porque a maioria realmente só quer saber de satisfazer os instintos do corpo da forma mais primária possível. Então é basicamente isso que vai diferenciar. Mas óbvio que a gente faz essa comparação apenas para a questão de estudo, para a questão de até mesmo estar entendendo ou imaginando como é que é o nosso próprio padrão de consciência, e não exatamente para criticar as pessoas, não é esse o propósito. E eu sempre costumo dizer que as coisas nunca são um extremo ou outro, ou seja, não existe somente pessoas que fazem o uso indiscriminado do sexo ou pessoas que usam o sexo para elevação. Existem muitas nuances aí no meio, existem muitas outras situações aí no meio. Então a gente pode dividir de um ponto os indivíduos que simplesmente usam o sexo apenas para satisfação corporal. Aqueles indivíduos que usam o sexo quase como uma catarse, de colocar para fora toda a sua angústia, de colocar para fora todas as suas ansiedades. E parece que se ele não tem isso, parece que ele está sempre mal-humorado, chutando tudo que está na frente, mais ou menos como os animais selvagens, quando estão brigando ou disputando uma parceira, né? Existe ainda um outro grupo de indivíduos que não está nesse padrão de consciência, mas que conseguem fluir, utilizar do sexo de uma forma harmoniosa e equilibrada, e de uma forma até saudável para si mesmo,
mas que não tem, por exemplo, um anseio de busca espiritual, como é o pessoal que já é um outro grupo, o que pratica, por exemplo, o sexo tântrico, que aí sim tem a questão do controle do orgasmo. Então esse grupo de pessoas que consegue utilizar, que consegue viver saudavelmente a sua experiência sexual, é um grupo que certamente ele não vai ter bloqueios, ele não vai ter lá as suas repressões, nem culturais, nem religiosas, nem familiares, nem nada. Ele simplesmente vai encarar o sexo como ele é, com naturalidade e equilíbrio. Mas existe ainda um quarto grupo de indivíduos, que esses eu acho que também é um outro extremo da coisa, que eles até entendem ou imaginam que estão praticando alguma forma de controle, mas na verdade estão se sabotando e estão se reprimindo. Que é um grupo de pessoas que tem uma mente excessivamente puritana. Ah, eu vou sublimar o sexo. Eu já ouvi muito isso, sabe? Eu vou sublimar o sexo. Eu vou transcender o sexo. Só que na verdade o que a pessoa faz é simplesmente fechar as pernas, ela nega todo tipo de desejo sexual, como se isso não existisse dentro dela, ela esconde de si mesmo algo que é perfeitamente natural, que é algo da própria natureza, então ela joga para os porões da sua inconsciência, sob pretexto de estar transcendendo, sublimando o sexo. Aí começa a dar um monte de tipo de problema, porque a pessoa, tudo aquilo que ela reprime, ela vai estar de alguma forma estar fortalecendo dentro do seu inconsciente. Então a pessoa vai dormir, a primeira coisa que vai acontecer é sonhar com sexo. Outra coisa que as pessoas não se tocam é que sempre que elas reprimem essas questões, elas vão estar bloqueando os chakras dessa região, aí começa a dar problema nos órgãos genitais, começa a dar problema de bexiga, começa a dar problema de todo que é tipo de natureza nessa região, simplesmente porque a pessoa, através de uma falsa noção de puritanismo, ela acaba se bloqueando o fluxo energético e, óbvio, aí os chakras não irrigam mais essas regiões. Então tem que se tomar muito cuidado com esse tipo de ideia, tá? Porque isso não é sublimar, isso não é transcender, muito pelo contrário, isso é negar aquilo que está vibrando em você. E no fim das contas, quem sai enganado é você mesmo. Mas agora, quanto àquele outro grupo de indivíduos que realmente está querendo usar o sexo para uma transcendência espiritual, que é o pessoal lá do Tantra, por exemplo, que pratica o controle do orgasmo e tudo mais, obviamente a dificuldade nessa prática está justamente residindo no fato de você encontrar alguém que está vibrando na mesma sintonia, né? Porque você não vai encontrar uma pessoa assim na balada, no shopping center, numa churrascaria, muito menos. Então, por esse motivo que essa prática do sexo com controle do orgasmo é algo realmente para poucas pessoas. Mas a minha recomendação básica, apenas para finalizar essa questão, é que você não se preocupe com isso, tá? Se você puder, nessa existência, já estar trabalhando a questão da sexualidade com equilíbrio, não com ânsia ou com aquela necessidade absoluta, e nem pendendo para o extremo oposto da repressão, mas conseguir utilizar isso, fluir através da experiência sexual com naturalidade, eu acho que já está de bom tamanho para a maioria das pessoas. Essa é basicamente a minha opinião. Então eu dei para você diversos pontos, tá? Diversas questões. Monta o seu quebra-cabeça para construir a sua jornada, o seu conhecimento dentro dessas questões. A segunda pergunta também é da Gabriela Pissaia, que já é um outro caso. Beijão para você, Gabriela. Obrigado por estar sempre participando do canal. E ela diz o seguinte: Leandro, quando um indivíduo morre de acidente e este indivíduo é, como dizemos, entre aspas, mergulhado na ignorância e além do mais gerou muita dor e sofrimento para outras pessoas, as chances dele permanecer perambulando pela matéria? E se sim, como tentar encaminhar esse indivíduo? E ainda pegando carona nessa mesma pergunta, a outra Gabriela, a Gabriela Salgueiro, ela diz basicamente o seguinte: quando uma pessoa mata alguém, na sequência, por exemplo, de violência doméstica, o que infelizmente é muito comum, o que acontece com o assassino e com a própria vítima? Bom, pessoal, a primeira questão é a seguinte, ó, independente do cara matar, independente do cara ter sido morto, independente da forma como a pessoa acabou desencarnando, a verdade é que a maioria das pessoas aqui no planeta Terra
sim, ainda continua perambulando pelo plano astral depois que morre. Simplesmente porque o padrão de consciência das pessoas ainda é excessivamente apegado à matéria. Então é só você analisar um cidadão comum. Quantas horas do seu dia ele dedica para estudar a espiritualidade? Quantas horas por dia ele dedica para o seu autoconhecimento? Quantas horas por dia ele usa para estar treinando a sua espiritualidade, para estar fazendo algum tipo de prática, como o yoga, o tai chi, a meditação? A maioria das pessoas não usa o seu tempo para a espiritualidade nem um minuto por dia. Então, como nós podemos imaginar que a pessoa vai desencarnar, vai despertar no plano astral e já estar extremamente lúcida, sabendo o que vai acontecer, sabendo onde ela está e como agir? A maioria das pessoas não está nem aí, muitos nem acreditam na vida após a morte, outro tanto até acredita, mas está esperando um lugar ao céu, ao lado direito de Deus, o que obviamente não vai acontecer. Então, quando ela desencarna e desperta do lado de lá, enxergando que a realidade é basicamente a mesma que ela deixou quando estava vivo, a primeira coisa que vai acontecer é a pessoa duvidar que ela está morta, porque a diferença de lá para cá é apenas vibratória, é apenas na densidade da matéria. Então sim, a maioria das pessoas, elas estão de fato mergulhadas na ignorância ainda. Agora, tem um fator agravante ainda, principalmente para as pessoas que prejudicam outros seres, para pessoas que prejudicam, ou que até acabam matando outras pessoas, é que muitas vezes quando ela desencarna, a primeira pessoa que ele vai encontrar é justamente aquele inimigo que está esperando ele para se vingar. E daí a treta, ela é danada, viu? A confusão é muito grande, porque um vai ficar emanando ódio pro outro. Você vai encontrar aquele cara que você achou que tinha matado, mas ele vai continuar vivo do lado de lá. E às vezes os indivíduos, eles acabam ficando muito tempo nesse tipo de situação, até que algum deles comece a desabrochar algum nível de humildade e acaba cedendo, abrindo espaço para que uma equipe de mentores, uma equipe de amparadores possam vir socorrer ele. Agora, o que você vai fazer para poder estar encaminhando isso? Isso é um assunto para um outro vídeo, que eu acho que vai demandar muito tempo para estar avaliando todas as questões envolvidas nesse aspecto, ok? O que eu posso recomendar por enquanto é que através da prece você possa oferecer aos teus mentores a possibilidade dele estar ajudando indivíduos desencarnados que, porventura, enxergam você como uma ponta de luz, como um farol no meio da escuridão, e que acabam ficando grudados em você na forma de encostos, mas que de repente tu não percebe eles não sabem que você não enxerga ele, e aí um fica perdido, sugando a energia do outro, o outro fica mal e não sabe porquê. Então, como sempre, a melhor forma de ajudar é através da prece. Prece para quem? Para seus mentores poder estar auxiliando esses indivíduos. Por enquanto, o máximo que eu posso dizer é isso. E a quarta questão, então, ela é do Pimba, e ele diz o seguinte: olá, Leandro, estou com uma dúvida. Matar insetos gera karma? Porque creio que todo mundo já pisou numa formiga sem querer e matou ela, ou até mesmo por querer matar aquela barata que está incomodando. Acredito que não deve gerar karma, porque se for assim, a humanidade gerou esse karma. Bom, como você mesmo falou, Pimba, tem muitas situações em que simplesmente você não tem como saber que tu está matando um animal, um inseto no caso. De repente, se você está caminhando na rua, você até pode tentar desviar, né, de alguns animaizinhos, alguns insetos. Às vezes você está andando na estrada de carro, não tem como você desviar de formiga, de inseto que está passando por ali, né? Impossível. Agora tem outras questões ligadas a matar insetos que a gente tem que estar avaliando o porquê que existe tanto desequilíbrio por aí e por que tem tanto inseto. Vamos pensar numa lavoura, por exemplo. O pessoal odeia plantar alguma coisa e ver os insetos destruindo as plantações. Só que, cara, vamos pensar no seguinte: que animal é que come inseto? Normalmente são os pássaros, ok? E numa lavoura, por que não tem pássaro? Será que não é porque foi tirado todas as árvores de lá? Será que não é porque, às vezes, a quilômetros de distância, o passarinho não acha uma única árvore para estar procriando, para estar colocando como moradia? Então, como é que ele vai se aproximar
para estar se alimentando dos insetos. Esse é um problema que precisa ser analisado, entende? E o pessoal considera os insetos, às vezes, como pragas. Agora, nesse tipo de questão, eu acho que sim. O ser humano que explora a natureza, o ser humano que faz desmatamentos em campos, às vezes, de quilômetros, justamente para estar explorando, para estar cultivando alguma coisa que visa somente o lucro e depois enche isso de agrotóxico e vai estar vendendo para as pessoas, esse cara está gerando muitos karmas. Primeiro, pela questão do desequilíbrio que ele gerou. Segundo, pela questão de estar vendendo algo para as pessoas praticamente envenenado. E terceiro, pelo próprio ego, de achar que Deus criou a natureza para ele explorar da forma que ele quiser. Então tem um outro aspecto ainda, relativo à questão de matar insetos, que é essa questão de estar matando animais que estão dentro de casa, por exemplo, de estar usando de algum tipo de dedetizador, de algum tipo de veneno para estar matando esses bichinhos. Aí que entra uma sugestão minha, particular, de Leandro, para você, que você pode me chamar de maluco, tá? Pode me chamar de doido, fora da casinha. Mas se o normal é isso que a maioria das pessoas está vivendo, então eu sou doido mesmo, e por isso eu vou sugerir para você, que é o seguinte: o animal que está ali na tua casa, a barata, a aranha, ou seja o que for, pode ser que aquele animalzinho, ele não tenha uma consciência que vá entender isso, mas existe algum núcleo de consciência espiritual nesse animal que ele vai entender. Então sabe o que você faz? Conversa com ele, diz carinhosamente de coração: olha, eu não quero matar esses bichinhos. Vocês poderiam, por favor, estar procurando outro lugar para estarem morando, para estarem vivendo? Olha, por favor, colabora comigo. Eu não quero estar fazendo mal a esses animais. Eu não quero estar prejudicando eles, matando eles. Então me ajuda também, por favor. Dependendo da fé, do equilíbrio, da devoção e do amor que você colocar nisso, vai funcionar. Faz o teste e depois me conta. Ok, pessoal, o recado por hoje é esse. Espero ter ajudado nessas questões. Muita paz a todos, namastê e até o próximo encontro.